Olá, sétimo ano, estamos iniciando a segunda semana de atividades de ensino religioso pelo PET, volume 1. E a segunda semana faz uma revisão sobre o que aprendemos na última semana. Vamos relembrar? Diálogo é o ato de conversar, interagir, trocar ideias com outra pessoa. Para dialogar, você deve encontrar o equilíbrio entre expressar sua própria opinião e ouvir a do outro. Para isso, o respeito é fundamental. O diálogo é muito importante para que as pessoas possam viver em paz. É importante que haja diálogo entre as diferentes religiões e filosofias de vida. Embora as pessoas pensem de forma diferente, todos compartilhamos uma casa comum, que é o planeta Terra. Dialogando, podemos viver muito melhor. Além disso, pode ser que a diversidade religiosa esteja bem perto de você, na sua cidade, na sua escola e até mesmo dentro de sua própria casa. E o que é essa diversidade religiosa? São as diferentes religiões, religiões cristãs, católica, evangélica, espírita, religião budista, islâmica, religião judaica, entre outras. Ter preconceitos religiosos ou de qualquer outro tipo é uma conduta inadequada. O preconceito distancia as pessoas e prejudica a convivência. Além disso, atos de discriminação são considerados crimes na legislação brasileira. Então, se você comete ou pratica um ato de preconceito religioso, isso vai fazer com que as pessoas afastem de você. E se você chegar à maioridade tendo esse comportamento, você vai ser incriminado, porque é um crime discriminar, praticar o preconceito religioso, a intolerância religiosa. Então aprenda, de uma vez por toda, a nunca cometer esse ato de preconceito religioso e preconceito de espécie alguma. Vocês farão a análise das imagens e prestar bastante atenção. Na história em quadrinhos, podemos perceber a falta do diálogo. A princípio, Mônica se arma para resolver a situação com violência. Cebolinha se esquivou fugindo de um diálogo pacífico, saindo fora da conversa sem resolver a situação. Assim que acontece em nosso dia a dia. Às vezes, problemas não são solucionados por não dialogarmos. Então, que fique aí o aprendizado de que o diálogo é fundamental para resolver de forma sábia e inteligente todas as situações conflituosas do nosso dia a dia. Agora vamos refletir e conhecer um pouco sobre o diálogo interreligioso. O que é o diálogo interreligioso? É o diálogo entre as religiões, entre os líderes religiosos, entre as pessoas de diversas religiões. Você, às vezes, quando vai falar sobre fé, às vezes você é cristão católico e vai falar sobre fé, sobre a sua fé, com um cristão evangélico ou com um budista, por exemplo. Esse é considerado um diálogo interreligioso, um diálogo de religiões, de pessoas que acreditam em religiões e conceitos diferentes de religiões. Mas há um grande problema entre o diálogo interreligioso chamado de fanatismo religioso. O fanatismo, por exemplo, quebra qualquer possibilidade de diálogo entre as religiões. O que é fanatismo religioso? É o zelo religioso obsessivo, que pode levar a extremos de intolerância.
É quando a pessoa defende a religião achando que está defendendo um time de futebol. Ah, a minha religião é a melhor, é a única verdadeira, a sua é a pior, a sua não é verdadeira, a sua prega o mal, ou a inverdade, ou a mentira. Isso que é chamado um comportamento fanático, que é considerado o fanatismo religioso que gera intolerância religiosa, que é um crime. Então, através do fanatismo religioso é onde surge um conflito e uma disputa para ver qual é a melhor religião, o que na verdade não há. Cada um tem a sua crença, com seus ensinamentos, e somos livres para crer naquilo que nos convém. O fanático, ele comete crime de intolerância religiosa. Como? Quando ele zomba da religião do outro, dos símbolos religiosos de outras religiões, das vestimentas, dos paramentos, quando ofende as divindades que o outro acredita, entre outros comportamentos. Isso é crime no nosso país porque nós vivemos num país laico, ou seja, todos os cidadãos brasileiros são livres para manifestar a crença que segue, que é adepto. Então, todos nós somos livres e não devemos julgar a crença do outro, porque se eu julgar a crença do outro, se eu criticar, eu vou estar cometendo um crime de intolerância religiosa. No nosso país, intolerância religiosa, fanatismo religioso é considerado um crime. Então, pessoal, por hoje é só. Eu paro a explicação por aqui. Vocês vão fazer as atividades das páginas 114, 115, 116 e 117. Assim que a atividade estiver pronta, realizada, é só enviar para o seu professor. Um abraço e até a próxima!